Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quem está conosco na manhã dessa terça-feira, prefeito de Colinas, Gilberto Keller, está aqui conosco nos nossos estúdios. Prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia, satisfação enorme poder falar para os ouvintes da Rádio Tirol. A última vez que estivesse aqui, nós estávamos falando sobre os adornos da Páscoa no município de Colinas, né? Agora, passada a Páscoa, como está esse simpático município aqui do Vale do Taquari? Na verdade, já iniciaram os trabalhos, principalmente do grupo que organiza o Natal, dos festejos de final de ano natalinos. Sim. Já estamos no segundo semestre, Segundo semestre, contagem regressiva para o final do ano. Exato. E nós temos um grupo de artesãos que estão trabalhando já os bonecos, né, os Papai Noel para o final do ano. Então, efetivamente, quem trabalha com esse foco voltado também para o turismo, como é o nosso caso, sempre tem as datas festivas. E antes do Natal, nós temos a Festa das Flores, que acontece naquele final de semana do 20 de setembro, em que haverá uma intensa programação, inclusive com vários cenários vivos espalhados pela cidade, contando histórias infantis, né? Menina Flor, Branca de Neve, Japeuzinho Vermelho. Nós vamos ter cenários, né, aproveitando as praças e os locais abertos à visitação, enfeitados, e também com personagens incorporando, né, as histórias infantis, e que as pessoas poderão visitar aos finais de semana, e os artistas locais vão retratar essa história ao vivo para as crianças, enfim, para os adultos que foram fazer a visita. Cada vez mais fazendo jus à denominação de cidade-jardim, né? Que Colinas é um município pequeno, mas que faz muitos anos que eu não vou, mas há 10 anos atrás, quando eu trabalhava em outra emissora, tinha mais contato, e a gente já via essa propriedade só de Colinas, né? A composição dos jardins, o capricho do povo colinense com seus jardins, com as suas casas à frente das casas ajeitadas, e o município como um todo. Há um envolvimento direto da comunidade. Isso só é possível se isso acontece. Então, o cuidado tanto de parques e praças públicas pelo município, logradouros públicos, mas também o particular, cuidando do seu terreno, e logo na sequência agora do inverno, as pessoas efetivamente plantam muitas flores, e a cidade para setembro e outubro fica toda florida. Então vale a pena, é um espetáculo ímpar, né, que as pessoas precisam conhecer e visitar. Agora mais uma informação de que tanto o roteiro Delícias da Colônia, que é Estrela, Colinas Imigrante, quanto a Rota Germânica, que é Westfália, e a Teutônia, vão ter os seus roteiros comercializados pela CVC a partir do final do ano. Isso significa que nós vamos ter um aporte muito grande de turistas nos nossos municípios, e as cidades e principalmente os empreendedores precisam estar preparados para recepcionar bem essas pessoas que vão vir visitar a nossa região. Exatamente. Colinas também está inaugurando agora uma escola nova, é isso, prefeito? Nós estaremos no dia, até uma notícia em primeira mão, no dia 13 de agosto, nós vamos inaugurar uma escola de educação infantil, uma creche, como todo mundo conhece, um investimento que chega a R$1 milhão, né? Um prédio moderno com capacidade para 120 crianças. Eles estão nos retoques finais aí da instalação dos móveis. Então, assim, é um projeto que a comunidade está esperando há muito tempo, e nós com isso poderemos atender 100% da demanda por educação infantil que a nossa comunidade necessita. Na sequência, já está definido, bem provável que no dia 14 de setembro, nós iremos inaugurar a nova escola Ipiranga. Também um prédio moderno, com amplas salas de aula, móveis novos, um pátio interno todo coberto, com lousa digital. Enfim, é um projeto diferenciado de uma escola com investimento que também ultrapassa R$1 milhão. Isso acontecerá no mês de setembro. Prefeito, é inevitável não abordarmos esse assunto. O senhor que vive um momento diferenciado em Colinas, né? De um lado, o amplo apelo popular, a ampla aprovação popular que te reencaminhou novamente para a Prefeitura de Colinas, e de outro lado, o Tribunal Eleitoral que pela segunda vez lhe cassou
eu não sei qual é a denominação, se são os direitos políticos, uma vez que o senhor permanece só a inelegibilidade para as próximas eleições de 2012, os 8 anos seguintes. Mas como é que é essa situação? Como é que o senhor está administrando a situação? De um lado, o apelo popular do povo que reencaminhou a Prefeitura de Colinas. De outro lado, esses processos vindos da Justiça Eleitoral. Em primeiro lugar, a origem desses processos são processos, como o senhor mesmo colocou, eleitorais. Eles tiveram o seu início nascedor lá na campanha eleitoral, quando a coligação adversária fez inúmeras denúncias à Justiça Eleitoral, dizendo que o prefeito estava executando serviços que nunca tinha executado e que estava fazendo isso só no último ano das eleições. Alguns serviços como prótese dentária, pagamento de internações hospitalares, cirurgias, denunciaram inclusive serviços básicos ao agricultor, como o fechamento de silo, que nós temos uma lei que de 2001 define todos esses benefícios ao agricultor. Então são 26 fatos, dos quais parte o juiz acolheu, dizendo que independente de lei autorizativa, independente do programa existir no ano anterior às eleições, ela entendia que não se poderia ter nenhum tipo de benefício ou programa assistencial durante o ano eleitoral. Isto, na nossa opinião, conflita com o que diz a lei federal, que diz que tudo o que estiver em execução orçamentária, tudo o que estiver acontecendo no ano anterior à eleição, poderá se repetir no ano da eleição, que era 2012. Ou seja, o prefeito não pode inventar moda no último ano. Nós tivemos todo cuidado com isto e a gente realmente só prosseguiu com programas, com auxílios, com serviços prestados ao agricultor, igualmente foi em 2011. Tanto que nós demonstramos na defesa, por exemplo, que a nossa despesa com este tipo de programas, ela em 2012 diminuiu, ou seja, nós gastamos em 2012 menos do que em 2011. Mas infelizmente, cada juiz tem a sua sentença. Nós acreditamos que no tribunal a gente possa reverter isso, porque se isto fosse prevalecer, se nós pegarmos a eleição do ano que vem do governo federal, ele deveria suspender, por exemplo, o Bolsa Família, né? Coisa que a gente sabe que não vai acontecer, até porque a lei permite a continuidade desses programas. E essa é a nossa linha, a nossa tese de defesa, dizendo que o serviço de máquinas, o fechamento do silo, fazer a entrada do agricultor, o fornecimento de próteses dentárias é um programa do governo federal que repassa um recurso mensalmente para os municípios que aderem. Nós aderimos em junho de 2010 para que o município forneça a prótese para quem precisa. É um programa de saúde bucal, e assim tantos outros que foram levantados e que são continuidade daquilo que era feito em 2010, 2011. Agora são acusações contundentes, né, prefeito? Falam aí dessa operação Colapsos que teve, entre outros tantos pontos que são delimitados ali pela juíza. E qual é que é o próximo passo agora? O senhor permanece como prefeito, recorre da decisão, e o questionamento que mais se faz é a possibilidade de uma nova eleição, por exemplo, em Colinas, ou esse processo pode demorar um tanto quanto, pode se estender pelo menos até o final dessa sua gestão? Obviamente que nós recorremos desta decisão ao TRE no Rio Grande do Sul. Acreditamos que no TRE a gente possa reverter esse resultado negativo que obtivemos aqui em Estrela. E em último caso existe ainda o recurso à instância superior, última instância, que é Brasília. O prazo, isso depende, é muito difícil nós demarcarmos, até porque depende muito do trabalho que cada tribunal tem, do volume de ações que tem que julgar e também da própria instrução do processo no tribunal. É impossível hoje dizer um prazo. Todavia, fosse ser julgado e fosse permanecer a decisão do juiz eleitoral de Estrela, haveria sim a necessidade de fazer uma nova eleição. A questão do apoio popular, ela nos conforta, porque o administrador público, ele diariamente é desafiado
a enfrentar e apresentar soluções para a sua comunidade. E durante a nossa gestão nos primeiros 4 anos, nós conseguimos viabilizar inúmeros projetos que a comunidade esperava há muito tempo. Nós, por exemplo, fizemos o asfalto de Colinas até a divisa de Rocaçales, nós pavimentamos a linha Santo Antônio, a linha Nebon há 20 anos estava esperando o seu asfalto e nós conseguimos fazer o asfalto até a comunidade. A duplicação do posto de saúde, nós praticamente renovamos 100% do nosso parque de máquinas, várias obras de infraestrutura urbana. Na educação, nós ampliamos e colocamos o turno integral, levamos internet para 100% do interior do município. Enfim, criamos condições de desenvolvimento do município, além de investir fortemente na questão turística, que é uma vocação que cada vez mais se apresenta para a nossa cidade. E a pergunta da população é justamente essa. O prefeito que fez, o prefeito que atendeu a nossa cidade, nós tínhamos uma Secretaria da Agricultura e Obras que atendia bem o nosso agricultor, nós tínhamos uma Secretaria da Saúde que prestava um serviço invejável em toda a região, tanto é que nós recebemos, antes do período eleitoral, mais de 20 candidatos que vieram olhar como modelo a questão da saúde e da agricultura. Nós não temos um processo contra o município questionando cirurgia, questionando medicamento, como é comum acontecer nos municípios, né? Ou seja, se criava uma rede de atendimento que efetivamente funcionava e que resolvia o problema das pessoas. Então a inconformidade da justiça da população é ter que o prefeito que atendeu às necessidades da população agora num processo eleitoral, e eu diria que por desavenças eleitorais, tem um mandato questionado em função de interesses políticos que fogem do interesse da comunidade. Porque a comunidade, a vida das pessoas, ela não é a eleição. A vida das pessoas é o dia a dia. Como nós tivemos 2 semanas de chuva, é comum uma pessoa ligar para o prefeito e pedir uma carga de saibro, uma carga de cascalho, porque a estrada está ruim, porque precisa para retirar o frango ou o suíno quando a Languiru vai buscar. E isto está longe de ser um crime eleitoral aos olhos de quem precisa desse serviço, de quem usa e de quem sempre teve, e de uma hora para outra é questionado dizendo que não poderia mais. Então esse apelo da população nos traz força, nos traz energia para continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo, ao mesmo tempo nos dando força nesse momento difícil, que é enfrentar um processo como este. 2 perguntas, prefeito. O senhor, como advogado, qual é que é a expectativa agora dos próximos passos, aí recorrendo ao Tribunal Estadual? Qual é que é a expectativa, você como advogado, há possibilidade sim de reverter esse quadro? E a segunda pergunta que eu lhe faço é a seguinte: como estão essas pessoas hoje que fizeram parte da coligação que perdeu as eleições em outubro? Como elas estão inseridas hoje dentro da comunidade, se formos avaliar que elas perderam uma eleição e agora tiram o prefeito, querem tirar o prefeito que justamente foi, novamente, eu gosto de bater nessa tecla, o prefeito que nas urnas teve resultado favorável? Essas 2 perguntas, o senhor como advogado, e de que forma estão essas pessoas hoje que estavam em Colinas e que estão encabeçando essa série de processos, não encabeçando porque a Operação Colapsos é uma operação do Ministério Público, mas de que forma, como estão essas pessoas hoje dentro do cenário de Colinas que perderam as eleições por essa coligação? Apenas para esclarecer, a Operação Colapsos teve origem em denúncias políticas. Então, não há quem iniciou as denúncias junto ao Ministério Público foram sim pessoas ligadas à oposição de Colinas que comandaram uma série de denúncias junto ao Ministério Público que acabou se transformando então numa ação proposta pelo Ministério Público, né? Fica bem claro isso. Segunda questão, o fato de fazermos praticamente 70% dos votos mostra que não foi aquela uma tentadura, aquele serviço
que continuou e que sempre teve, não é isto, é justamente o conjunto das ações administrativas e de políticas públicas formuladas durante os 4 anos da gestão que deram à população um conforto e uma tranquilidade de ver as suas necessidades atendidas e que se traduziram na reeleição de um projeto capitaneado por mim e pelo Marcelo. Quanto à questão do segmento do processo, na verdade, como eu falei, nós confiamos na reversão do resultado justamente por isso, porque o juízo eleitoral entendeu que no ano das eleições, independente de lei, independente da existência de um programa, não se poderia prestar serviços a particulares, não se poderia continuar com benefícios na saúde. Isto colide, isso é contra o que diz o texto da lei federal, que diz que só os programas novos que não podem ser lançados em ano de eleições. Então nós estamos muito confiantes na reversão do resultado em Porto Alegre. Os programas que já existiam antes devem ser mantidos até as eleições exatamente. Prefeito, então a gente vai ficar atento aí aos novos desdobramentos, né? Como a gente falava antes, as pessoas nos questionam, nós temos um locutor, um colega nosso que é de Colinas, também envolvido e que está por dentro da comunidade, e esses questionamentos chegam até nós, Colinas vai ter eleição ou não? A gente sabe que há outros prefeitos no Vale do Taquari que respondem a processos semelhantes ao do senhor, e justamente esses desdobramentos, por enquanto, foram favoráveis a outros prefeitos. A gente quer agradecer mais uma vez a sua participação. Tenha uma boa terça-feira, um bom dia. Uma ótima semana a todos. Sempre estou à disposição para a imprensa, que tem esse papel fundamental de informar as pessoas. Um forte abraço, uma excelente semana.